Oi gente, de volta, Salva Fonseca por aqui, por aí estão todos bem? Por aqui estamos todos ótimos. Hoje, nessa videoaula, vou te ensinar a fazer uma trança, só que desta vez vou te ensinar a fazer uma trança de 2 cordas. Ela é fácil, perfeita, clássica e super saborosa, para fazer do ano o melhor do século. Fica até o final do vídeo porque hoje tem pão doce caseiro. Aprenda a fazer tranças de 2 cordas. Unte em farinha uma forma retangular de 35 cm de comprimento e 25 cm de largura. Essa forma deve ser baixa para não interferir no crescimento e formato das tranças. Bata em um recipiente um ovo inteiro com uma colher de chá de açúcar. Reserve, porque daqui a pouco a gente vai usar essa mistura para pincelar os pães. Peneire e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. Reserve esta farinha de trigo peneirada e misturada com fermento biológico seco. Usaremos ela em instantes. Em outro recipiente, misture 2 gemas, 200 gramas de açúcar, uma colher de chá de sal e 100 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada. Misture muito bem até formar um creme bem liso e fofo. Acrescente agora 400 ml de leite morno e comece a misturar até que você não encontre mais resistência do açúcar no fundo do recipiente. Ou seja, mexa até que derreta todo o açúcar e derreta completamente a manteiga. Coloque agora de uma só vez a mistura de farinha de trigo peneirada juntamente com o fermento. Essa farinha já deve estar misturada com fermento biológico seco. Vá mexendo com a ajuda de uma colher de pau até que a farinha de trigo absorva todo o líquido e forme uma massa bem lisa e bem homogênea. Vá acrescentando agora aos poucos mais 700 gramas de farinha de trigo peneirada. Eu disse, gente, aos poucos. Se precisar, coloque um pouco mais de farinha de trigo. Caso a sua massa não precise, não coloque todos os 700 gramas de farinha de trigo peneirada. Vá aos poucos. Faça isso então aos poucos até que você consiga mexer sem a ajuda da colher de pau, passando assim a mexê-la com as pontas dos dedos. Faça isso até que você atinja um ponto de massa lisa, macia e que não seja muito dura e que comece a desgrudar das laterais do recipiente e desgrudar também das mãos. Neste momento, passe a massa para a bancada enfarinhada e continue sovando a massa até que ela fique bem macia e elástica. Abra a massa com as pontas dos dedos, começando pelo centro. Coloque agora 50 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada no centro. Em seguida, envelope a massa e comece a sovar a massa até que a manteiga seja totalmente absorvida pela massa.
Pincele o recipiente com óleo, coloque a massa no recipiente, cubra com um saco plástico e em seguida deixe descansar por 10 minutos somente. 10 minutos aqui, nesse caso, são suficientes. Depois de 10 minutos, passe a massa para a bancada, só que desta vez a bancada deve estar untada com óleo. Coloque a massa sobre a bancada, comece sovando novamente, bem suavemente desta vez, até que ela volte ao seu estado normal. Essa massa deve estar bem macia e bem elástica. Divida essa massa em 4 partes iguais. Esses pedaços devem ter o mesmo tamanho e peso. Em seguida, faça 4 bolas de mesmo tamanho e formato com esses pedaços de massa. Abra cada bola de massa individualmente em um retângulo de 40 cm de comprimento por 15 cm de largura. Pressione as pontas dos dedos em todas as laterais da massa já aberta em um retângulo. Isso vai ajudar a fazer a colagem das laterais e não permitir que as tranças abram ao crescer e abram ao assar. Enrole a massa no sentido da largura. Deixe as dobras da massa, nesse caso, viradas sempre para baixo. Feche as duas pontas laterais com a ajuda das pontas dos dedos, formando assim um cilindro de massa de 40 cm de comprimento. Estique bem cada rolinho, mas não faça força. Estique bem cada rolinho de massa até atingir 60 cm de comprimento cada um. Faça isso até você ficar com 4 cilindros de massa de 60 cm de comprimento, mesmo peso e mesma medida. Agora, coloque um cilindro de massa na horizontal da bancada pincelada com óleo. Faça uma marcação imaginária bem no centro do rolo, ou seja, a exatamente 30 cm do começo do rolo. Em seguida, coloque o outro rolo de massa exatamente no centro deste outro rolo de baixo, sobrepondo. Os dois rolos devem formar uma cruz de modo que este segundo rolo seja colocado por cima do primeiro rolo e na posição vertical. Comece fazendo a trança com o rolo da parte de baixo. Passe a metade do rolo da parte de baixo do lado esquerdo para o lado direito e o do lado direito para o lado esquerdo, sobrepondo o segundo rolo que está na parte de cima. Agora, faça o mesmo processo com o rolo da parte de cima, sobrepondo o outro rolo. Pegue a metade do rolo da parte de cima e passe para baixo, e a metade do rolo da parte de baixo e passe para cima, e assim sucessivamente.
Faça isso também com os outros 2 rolos de massa, pois aqui vamos fazer 2 tranças, tá bom, gente? Então, acompanhe comigo. Coloque as tranças já prontas na forma untada e enfarinhada. Faça isso no sentido do comprimento da forma. Veja. Pincele em cada trança, na superfície de cada uma, a mistura de ovo batido com açúcar. Coloque uma outra forma retangular maior do que esta, embaixo desta, para que na hora de assar as tranças não queimem a parte de baixo. Deixe essa massa descansar por cerca de 1 hora ou até que uma massa encontre uma na outra dentro da forma. Depois deste tempo, pincele novamente a mistura de ovo batido com açúcar. Leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos ou até que as tranças dourem levemente a superfície. Retire as tranças do forno e, com elas ainda quentes, pincele manteiga derretida na superfície de cada uma, ativando o brilho. Em seguida, salpique açúcar cristal para decorar.